nome é Alexander Smith. Há muito tempo que me mantenho em silêncio sobre essa questão. Um longo tempo. Vou dizer a vocês algo que nunca contei aos meus filhos e nem mesmo aos meus netos. O que vou dizer nem minha própria mulher sabe. Vocês vão entender por que me mantive em silêncio durante tanto tempo. A razão pela qual me mantive em silêncio foi devido à ameaça do que aconteceria se eu revelasse essa história. Se contasse o que tinha acontecido, se dissesse toda a verdade. Não iriam querer que eu dissesse a verdade. E eles não vão gostar nada do que eu estou fazendo. Mas acho que não consigo viver mais um dia com tudo selado. A única forma de eu viver a partir de agora é dizer a verdade sobre o que aconteceu. Vou começar pelo que aconteceu em 1981. Como pode ver, eu estava no exército. Eu subi nas fileiras e eventualmente ia trabalhar para a CIA. Não posso falar da minha posição particular na CIA. Eu não posso falar porque eles saberiam quem eu sou. Eu sei que a maioria de vocês não iriam acreditar nessa história. E pensarão que eu estou inventando para chamar a atenção. Quero apenas te dizer que não sou esse tipo de pessoa. E que há muito tempo eu queria dizer essa verdade. A minha história começa em 1981. Eu trabalhava como um técnico de reparação de automóveis. E não tive nada a ver com a CIA. Nessa época eu não tinha nada a ver com os militares. Sei que fui o primeiro militar e depois trabalhei para a CIA. Mas em 1981 eu não estava fazendo nenhum desses trabalhos. Me lembro claramente desses dias. Eu estava em casa com minha mulher, sentado numa cadeira, vendo televisão. Houve uma batida na porta. Fui em direção à porta para ver. Havia 2 homens de preto lá fora. E então eu abri a porta. Vi que eles trabalhavam para a CIA. E logo pediram-me para ir com eles. Então eu fui. Entrei na parte de trás do caminhão. Disseram-me para não dizer sequer a minha mulher que íamos embora. Por isso, saí deixando a cadeira em que estava sentado, intacta. E mal tinha tempo para olhar para minha mulher. Enquanto nos afastamos, eles disseram que não podiam dizer exatamente para onde nós íamos. E tinham me vendado os olhos para que eu não soubesse. O carro parou. Comecei a ouvir um barulho de helicóptero. Eles disseram para ir com eles. Nesse momento, eu ainda estava de olhos vendados. Pouco tempo depois, o helicóptero decolou. Mais tarde, cerca de 45 minutos, o helicóptero aterrissou e eles me tiraram a venda. Disseram-me que agora estávamos numa base militar ultra secreta. Eles não puderam dar nenhum detalhe sobre onde eu estava. Em seguida, 2 homens diferentes de preto me fizeram entrar no subterrâneo da base. Lembre-se, por favor, eu não fazia ideia de onde isso era. Levaram-me para o subsolo. Tive que descer uma escada muito longa. Fui para as profundezas do subsolo. Depois, quando finalmente cheguei ao fundo, olhei à minha volta e vi um corredor muito longo. Pediram para vir com eles, por aquele corredor. E não tenho trabalhado para a Agência Central de Inteligência, mas comecei a compreender um pouco mais sobre o que estávamos a fazer. Como podem ver,
Quando eu estava trabalhando para a CIA, eles falavam deste único projeto, e para testar os limites do espaço e do tempo. Estavam trabalhando com cientistas do mais alto nível, para encontrar uma forma de lidar com os grandes problemas que a Terra enfrenta. Eu não sabia exatamente do que se tratava, mas lembro de ter me inscrito antecipadamente, lembrando que isso foi há cerca de 10 anos. Eu trabalhava para a CIA nos anos 70. E eles só vieram me buscar cerca de 10 anos mais tarde. Depois de caminhar por um longo corredor, havia uma sala à direita. Eles me pediram para entrar naquela sala, e naquela sala havia uma máquina metálica com fios. Era uma máquina muito grande, parecia um grande cubo. Eu não sabia o que era. Lembro-me muito claramente desse dia. Então entrou um cientista que pediu aos outros homens de preto que saíssem. E eles deixaram a sala e fecharam a porta. Agora éramos apenas eu e o cientista na sala. O cientista me disse: "Esta é uma máquina do tempo." Obviamente, eu fiquei em choque. Eu sabia que a CIA já tinha construído tal tecnologia antes de desaparecerem. E foi exatamente isso que aconteceu. Tecnologias como os smartphones que utilizamos hoje foram desenvolvidas cerca de 30 anos antes de seu lançamento. Assim dá para imaginar como é a tecnologia que eles têm agora. Quando o homem me disse que se tratava de uma máquina do tempo, ele disse imediatamente que eu seria o seu primeiro sujeito de teste e que havia muita chance de eu ser ferido ou até mesmo morto. Ele também disse que eu não poderia recusar. Quando me inscrevi para ser um sujeito de teste da mais recente tecnologia, ele me disse para lembrar que eu concordei com isso, então ele pôs um capacete na minha cabeça. Tinha apenas uma pequena fenda para que eu pudesse ver para fora. Ele disse que isto era para me proteger dos efeitos da radiação. Também vesti algo de lata, que também me protegeu da radiação. Ele me disse que a principal preocupação dessa experiência era somente a radiação. Como podem ver, não sabíamos realmente o que ia acontecer. Não sabíamos se ia funcionar. Então fui colocado numa pequena sala e tivemos muitas reuniões. Tive reuniões com cientistas que me disseram o que esperar nas viagens do tempo e o que fazer durante o processo. Disseram que eu deveria deitar de costas e ficar quieto na máquina. Depois me colocaram em uma pequena maca para dentro dessa fenda. Uma vez fechada a porta para a fenda, o seu interior é preto e com um breu. Não fazia ideia sobre o que iria acontecer lá dentro. Tivemos que ter várias reuniões sobre o que poderia ou não acontecer, e decidimos que era hora de tentar. Nos preparamos para o primeiro teste. Entrei na máquina, que já tínhamos ensaiado antes, e senti que eu já estava pronto. Eles disseram que se conseguissem me recuperar, eu nunca poderia contar para minha mulher, meus filhos, ou aos meus netos ou a qualquer outra pessoa. A última coisa que eles querem é que eu diga isso a vocês agora, mas vou lhes contar a minha história. Quando eu fui colocado na máquina do tempo, estava escuro como um breu por dentro, e eu não conseguia ouvir nada. Cerca de 5 minutos após ter sido colocado lá dentro, eu comecei a sentir dores de cabeça. Depois, de repente, houve um clarão de luz brilhante. Era como se estivesse acontecendo dentro dos meus olhos. Eu estava de costas e olhei à minha volta. Não consegui enxergar nada. Havia apenas uma luz branca e piscando em meus olhos a cada 3 segundos.
Acabei perdendo a consciência. A minha consciência desvaneou-se. E depois que eu acordei, já estava deitado em uma cama de hospital. Pensei que algo tinha dado errado com a experiência, e eu ainda estava em 1981. Então eu olhei à minha volta e vi que estava sozinho em uma sala. Havia uma janela à minha esquerda da minha cama do hospital. A janela estava coberta com uma cortina. Não conseguia ver pelo lado de fora, mas dava para dizer que era de dia, porque estava claro através dela. Depois de olhar para a janela, olhei à minha frente. Havia algo à minha frente que eu nunca tinha visto antes. Era uma tela de vidro. Era como um pedaço de vidro, um bloco, que estava a flutuar a alguns centímetros de distância da parede. Pude ver que isso era o interior de um hospital militar. Tinha uma tecnologia avançada que a maioria das pessoas desconhece. Mas quando olhei à minha volta, vi algo muito estranho. Algo diferente. Deixe-me falar um pouco sobre isso. Virei para a minha esquerda, aonde havia uma mesa de vidro flutuante, que carregava uma bandeja em cima dela. Não conseguia ver nada que o suportasse no exterior. Estava a flutuar cerca de 2 metros do chão. No topo dessa mesa de vidro havia várias taças, uma das quais parecia estar cheia de água. Este não era o caso com qualquer tecnologia avançada em 1981. Finalmente, uma enfermeira entrou na sala onde eu estava. Ela foi a primeira pessoa que eu vi desde o incidente. Ela começou a me explicar tudo, e ela me disse que eu tinha sido encontrado inconsciente na beira da estrada. Ela pensou que eu tinha perdido a consciência num acidente de carro ou algo do tipo. Em seguida, eu contei tudo o que aconteceu comigo, e essa mulher perguntou em que data tinha ocorrido tudo isso. Eu disse que foi em 1981, e jamais vou esquecer o que ela disse de volta. Senhor, estamos no ano de 2118. Eu perguntei, 2118? Eu achei que ela estava se referindo ao tempo militar. Ela me perguntou, você não sabe em que ano estamos, senhor? Agora é ano 2118. Eu não podia acreditar no que ela estava dizendo no começo. Eu não achei que a experiência fosse dar certo, mas a julgar pelos fatos, comecei a aceitá-los. Todos naquele hospital disseram que eu estava louco. Eles pensavam que eu estava inventando essas coisas. Ela sugeriu que eu assistisse TV para eu poder me distrair. Logo eu encontrei um controle remoto de televisão, diferente de qualquer outro que eu havia visto em 1981. O mesmo é válido para a mesa de vidro do lado onde eu estava sentado. No topo desse controle tinha um botão de ligar. Quando eu cliquei nesse botão, o vidro começou a flutuar na frente da parede e se tornou uma tela. Nessa tela eu vi um programa de televisão que nunca tinha ouvido falar. Eu mudei para os canais de notícia e vi a data que marcava naquela tela. 17 de novembro do ano de 2118. Era difícil de acreditar, difícil de aceitar. Eu achei que eu estava sonhando. E ninguém no futuro acreditou em mim. Eu sabia que tinha que sair desse hospital, porque eu já estava me sentindo bem. Eu senti que eu estava bem, por isso que eu saí da cama. Notei que tinha um chip no fundo do meu pulso. Pensei que o chip estava monitorando o meu ritmo cardíaco e os meus órgãos vitais. Então eu saí da cama daquele hospital
e fui até a janela. Eu abri a janela e vi a cidade. Era diferente de qualquer cidade que eu já tinha visto antes. A cidade era muito grande e existia vários veículos sobrevoando os arranha-céus. Tive que sair do hospital para entender o que estava acontecendo. Então comecei a aceitar o meu destino. Pensei que nunca mais fosse voltar a ver a minha esposa. Caminhei em direção à porta do quarto do hospital e vi que estava desbloqueado. Logo eu abri a porta. Eu ainda usava a mesma roupa que tinha usado em 1981. Deixei aquela sala e caminhei por um longo corredor. Notei que havia um elevador. Parecia exatamente com os mesmos elevadores que se vê hoje em dia. Entrei no elevador e apertei o botão para o piso térreo. Parecia que eu estava no 6º andar. O elevador foi muito rápido. Antes de eu me dar conta, já estava no chão. As portas de vidro do elevador abriram e eu vi o pátio do hospital onde eu estava. A maioria das pessoas estavam vestidas de branco e estavam olhando para mim de forma muito estranha. Eu fui até a recepção desse hospital e nessa recepção tinha uma mulher parada vestida de azul. Todos os pacientes aparentemente estavam vestidos de branco, mas as pessoas que trabalhavam na recepção estavam vestidas de azul. Parecia que todo o restante do pessoal hospitalar usava esse tipo de uniforme azul. Não era o tipo de uniforme que vemos hoje em dia nos hospitais. Era uma camisa azul com mangas compridas e calças azuis da mesma cor. Perguntei então à mulher aonde é que eu estava. Ela me disse que eu estava no distrito 508. Eu perguntei o que quer dizer com 508. Ela respondeu: significa onde você está, que é no distrito 508. Eu fiz todas as perguntas que pude sobre onde eu estava. Fui até a entrada do hospital que tinha uma porta de vidro. Quando eu passei por ela, ela se abriu automaticamente. Olhei para uma placa e percebi que estava na periferia da cidade. Havia edifícios que eu nunca tinha visto antes. Nessa placa dizia Distrito 508. E logo abaixo, em letras miúdas, dizia Distrito 508 do Império Yavis. Eu sabia que não estava nos Estados Unidos. Eu estava num lugar novo. E eu não sabia o que era esse tal de Império Yavis. Mas eu sabia que tinha de ir para casa. Por isso andei um pouco pela cidade. E também achei ela muito estranha. Quando eu olhei para cima, vi um carro flutuando no céu. Não sei bem como que funciona essa tal tecnologia, mas eu conseguia ver carros e ônibus voando acima da minha cabeça. A rua abaixo de mim era acessível e qualquer pessoa poderia andar lá. Lá haviam muitos pedestres e pessoas usando bicicletas, mas não havia nenhum carro no chão. Todos os carros e transportes estavam no céu, passando entre os arranha-céus. E todos os arranha-céus pareciam ser feitos de vidro. Eram edifícios mais altos do que os arranha-céus que se vê em Nova York. Foi então que eu percebi que estava no ano de 2118. Eu tinha uma nova pista sobre onde eu estava, e eu podia voltar a ver a minha família novamente. Vi pessoas caminhar no nível do chão daquela rua. Nessa rua há basicamente um grande pavimento no vale dos edifícios, e as pessoas poderiam caminhar sobre ele. Enquanto eu olhava as pessoas naquele grande pavimento e na rua, vi também muitos robôs. Pareciam estar flutuando sobre o chão. Pareciam muito com um ser humano, exceto que não tinham pernas e estavam flutuando. Caminhei até um homem aleatório na rua e disse assim:
Você precisa me escutar. Sei que não vai acreditar em mim, mas me escuta. Eu sou um viajante do tempo. E ele disse que sabia, como se ouvisse isso todos os dias. Logo depois eu perguntei a ele em que ano se desenvolveram as viagens no tempo. Ele me respondeu que foi no ano de 2028. Eu disse: não. Eu sou um viajante do tempo desde 1981. Ele olhou para mim com cara de desconfiança e disse que tinha aprendido que as viagens no tempo tinham sido desenvolvidas em 2028. Nós dois ficamos confusos. Tive que voltar, por isso subi em um dos robôs e logo pedi desculpa. O robô se virou e olhou para mim. Parecia uma pessoa normal, exceto que não tinha pernas e estava a flutuar do chão. Eu perguntei a ele como posso viajar no tempo. O robô disse: é necessário ir a uma agência de viagens no tempo mais próxima. Eu disse: onde posso encontrar uma agência de viagens no tempo? Ele me deu uma pasta de vidro ou algo do tipo e eu consegui encontrá-la. Andei com ele e ele me disse a hora atual. Tinha uma linha roxa que mostrava onde eu estava. Era basicamente um pequeno mapa sobre um pedaço de vidro. Era muito leve e também resistente. Segui a linha em tempo real por algumas ruas. Após alguns quarteirões de distância, havia um edifício. Não era o maior, mas continuava a ser um dos arranha-céus. No topo do edifício, vi um sinal de agências de viagem no tempo. Eu o paguei, mesmo sem saber se ele aceitaria ou não dólares americanos em dinheiro. Logo então ele inseriu o meu dinheiro em uma máquina sem dizer uma palavra. Bom, parecia ter aceitado. Ele me deu o troco e tudo acabou me custando $6.000. Em seguida eu perguntei a ele: o que é o Império Yavis? Ele respondeu: é onde está agora. O senhor está em um distrito. Como não pode saber? Logo então eu fui lá dentro. Havia um homem no balcão que eu não sabia dizer se ele era uma pessoa real ou um dos robôs, pois ele falava da mesma maneira que um humano. Assim era impossível distingui-lo dos humanos, a menos que flutuasse a alguns metros do chão ou não tivesse pernas. Por isso perguntei ao homem da recepção sobre esta agência de viagens no tempo. Eu disse que precisava viajar no tempo até 1981. Ele me disse que custaria cerca de $457. O cientista me deu cerca de $50.000 para levar comigo para o futuro, para caso de eu precisar, quando viajasse no tempo. Eu nunca imaginei que alguém no futuro pudesse ouvir o que eu tinha para dizer, mas eu disse a ele que eu era um viajante no tempo desde 1981. E muitas outras coisas. Ele me olhou estranho, mas parecia ter acreditado em mim. Entrei numa máquina retangular branca e grande, parecia caber umas 50 pessoas. Subi algumas escadas planas e entrei ali sozinho. Sentei-me nela e ela começou a sacudir. Logo perdi a consciência. E depois acordei na beira da estrada em Los Angeles. Parecia que eu estava em 1981. Perguntei a alguns dos andarilhos em que ano eu estava. Me disseram que estávamos em 1981. Parecia ter funcionado realmente. Eu estava do outro lado dos Estados Unidos da onde eu vivo. Por isso peguei um voo imediatamente para minha casa. Em breve recebi uma chamada da Agência Central de Inteligência. Eles exigiram um monte de coisas. Fizeram todo tipo de pergunta.
Disseram que eu tinha que ser levado para fora de casa novamente, que não podia dizer à minha mulher tudo o que eu sabia. Eles fizeram todo tipo de pergunta e eu contei tudo o que eu sabia. Eu tinha um saco de fotografias e outras coisas que pensava poder precisar como comida. Não sei como descrever, mas não conseguiram teletransportar isso tudo junto comigo. Só eu, as minhas roupas e o que tinha no bolso poderiam viajar no tempo. Bom, contei a vocês tudo o que sabia e tive que jurar que não contaria a ninguém. Como podem ver, já não consigo mais viver assim. Tive que contar isso às pessoas. Tive que deixar que a minha família soubesse a verdade. Penso que a verdade é a coisa mais importante. Gostaria de agradecer a todos por me ouvirem, porque essa é a única coisa que me ajudará no futuro. Quero agradecer porque o meu único objetivo no futuro é dizer a verdade. Sei que algumas pessoas podem ter dificuldade em acreditar. Podem também tentar me ferir, mas enfim. Muito obrigado por ter me convidado para essa entrevista. É um prazer conhecê-lo. Também é um prazer conhecê-lo.